Bom dia, pessoas do meu coração, espero que estejam bem. Hoje, dia 13 de maio, e vamos com o nosso tarozinho do dia. Bom, dia 13 é o segundo ciclo do 4. E o 4 a gente fala de ordem, a gente fala de concretude, a gente fala de conexão com a Mãe Terra. Contudo, dia 13 é o segundo ciclo, então muito cuidado com apego aos hábitos, crenças e padrões herdados. Você ali totalmente enraizado nas suas crenças e com inflexibilidade para mudanças. Então hoje tenha flexibilidade, não fique pegado aos seus hábitos, inclusive hábitos ruins. Coloquei isso nos meus destaques, né? Tem um texto lá no blog que eu estou falando sobre isso. Muitas pessoas ficam ali apegadas ao hábito ruim, mas eu não consigo sair disso. Consegue sim, um dia de cada vez. Então tome decisões próprias. Tome decisões próprias, novas, faz aquilo que precisa ser feito, coloca a tua vida em ordem, tá? E muita conexão com estar aqui e agora. E conexão com estar aqui e agora é a conexão com a Mãe Terra, ok? Estarmos aterrados. Bom, vamos embora de carta do nosso dia. Ok, só escutando o que querem de mim. Vamos lá. (13 de maio). Gente, a mesma carta de ontem, que é a casa do trabalho. Caramba, gente. Olha, vou repetir muitas coisas do que eu falei ontem aqui, tá? Obviamente a clarificação vai dar uma outra coisa. Mas é raridade de cair a mesma carta 2 dias. De vez em quando acontece. É o seguinte... Tem alguns pontos aqui que a gente vai frisar. Bom, ontem eu falei de sermos consistentes e determinados dentro do nosso trabalho. Mas hoje a guiança quer falar aqui, olha, fala pra galera pra cumprir prazo, regras, fazer o que precisa ser feito, fazer o bom trabalho. E esse bom trabalho, ele vai lhe causar bons resultados a longo prazo. Se você está pensando em curtos prazos para conseguir tudo que você quer, essa é uma carta que diz, olha, lentamente você consegue ir fazendo o seu trabalho e aos poucos você consegue ir tendo resultados. Agora, a mesma queixa que chega para mim, né, e chegou muito nas mandalas de 2025, né, que muita gente fez em dezembro, se você não fez a sua, vamos fazer, sobre... Sendo um adendo aqui, tem uma outra coisa também. Eu falei que hoje era o dia 13 e que a gente precisava ter cuidado com crenças e padrões herdados. Essa é uma carta que, inclusive, ela corrige um padrão ou uma crença relacionada à tua visão com relação ao trabalho, tá? Porque o professor Hélio Couto traz uma coisa super interessante numa das palestras dele. Eu acho que é Vendas e Prosperidade, não me lembro. Tem parte 1 e parte 2 no YouTube, mas no site Caminho das Palestras, ele tem o site, vai ter um outro nome, tá? E se você se permitir fazer, ótimo. Ele fala que o sonho das pessoas é ganhar na Mega Sena para não fazer nada. E não fazer nada não lhe edifica, porque você precisa executar alguma coisa. Ele ainda fala assim, as pessoas têm pressa para se aposentar, sendo que o trabalho é extremamente importante na sua vida. Ele lhe traz aí algo que você vem para cumprir, tanto dentro das tuas relações sociais, porque são o que favorece o nosso crescimento. Eu falo nascemos sós e morremos sós, mas dentro desse lapso, esse lapso de tempo, né, que a gente vai vivendo, a gente precisa das relações para evoluirmos, né, para edificarmos o nosso espírito, para trabalharmos coisas que precisamos trabalhar. Por isso que nascemos na família certa e por isso que estamos em locais certos. Mas você tem um propósito a cumprir, tá? Então, repense sobre as tuas crenças com relação ao trabalho, tá? Vamos lá. Eu vou voltar aqui como uma boa geminiana para falar das mandalas de novo, porque acabei de me lembrar que eu não falei.
Mas muita gente vem com encerramentos de ciclos, vieram muitos, e eu só estou recebendo os feedbacks que eu estou muito feliz de muitas pessoas indo para outras áreas e assumindo os outros, ou assumindo o real propósito, porque às vezes a gente vem, ontem inclusive foi o dia do enfermeiro, eu sou enfermeira de formação, não trabalho mais com isso, mas eu sou enfermeira de formação e falei sobre isso ontem com uma cliente, né? Eu falei, olha, honro demais tudo que eu vivenciei, trabalhei em comunidades há muito tempo, então tudo que eu vivenciei eu consigo honrar, inclusive tive aprendizados para a minha vida também, mas hoje eu já assumo uma outra coisa, mas o trabalho está sempre constante na minha vida, entende? Então, o que quero dizer para vocês com tudo isso? Se vocês não estão felizes com os trabalhos, procurem a mudança de rota, mas não fazer nada não é uma opção. O todo quer que você faça alguma coisa, né? Você nasceu para fazer alguma coisa, você nasceu para transformar a vida de alguém, nem que seja do teu colega de trabalho, e alguém transformar você também. Então, dentro dessas relações, você pode sim fazer alguma coisa. E a gente traz aqui a morte, trazendo o encerramento de um ciclo. Eu já estava falando sobre encerramento, não obstante, né? E ser curioso. Olha que interessante, encerramento de ciclos e ser curioso. Ser curioso, inclusive, nesse sentido de procurar realmente aquilo que te movimenta. Vamos lá. Gente, e aqui fala, inclusive, do trabalho muito como uma questão de crescimento e saúde. Olha que relação maravilhosa. Nem sempre a motivação vai estar lá, porque... O que eu quero dizer com isso? A desmotivação vai lhe trazer aborrecimentos, adoecimento. Eu conheço pessoas que deixaram muitas coisas para assumirem um real propósito, inclusive deixaram concursos públicos. E por que fizeram isso? Porque se perceberam adoecidas dentro de um ambiente de trabalho daquilo que não era um propósito. Porque o propósito era ter estabilidade. Mas percebam que essa estabilidade trouxe a zona de conforto. Olha, eu estou confortável porque eu recebo aquele salário, mas eu não fico saudável. Então, o que aconteceu? Eu saio disso, na minha zona de conforto, mas eu ganho a minha estabilidade emocional e assim eu consigo fazer o que eu vim para fazer. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Então, se é o seu caso, repense sobre essas coisas. O mundo está mudando e está muito na nossa cara as mudanças que estão ocorrendo, planetárias, imensas e gigantes. Saia daqui. Então é isso. E eu nem fui para situações específicas. Hora de ir. Olha aí, acho que é o caso de muita gente aí. Precisa encerrar o ciclo, precisa ser curioso. Tipo, o que é que eu preciso fazer da minha vida? Vem que Mimi te ajuda. Taroterapia é pra dentro. Inclusive os mapas da essência pessoal super ajudam isso, tá? Quem quiser aí, galera, que já fez mapa comigo, pode falar com o que ajudou isso na vida profissional de vocês, tá? Vocês colocam aí, eu printo, coloco um feedback, se vocês sentirem. Existe algo que precisa ser limpado. Falei certo? Precisamos limpar alguma coisa na vida de alguém. E é em relação ao trabalho, tá? Não dá mais. Criança aí de vocês. Se vocês está pedindo para falar isso, não fica achando que é só a minha, não, porque elas se comunicam, tá? Então, dizendo aí, ó, fala isso aí, eu tô tentando avisar com um monte de sinal e a pessoa não quer me escutar.
que impede você de ir em direção ao teu propósito? Não estou falando que você vai largar tudo do nada para falar, até porque essa morte aqui, quando eu trago a cana da morte, renascimento, ou essa parte aqui, essa caveirinha, eu trago aí processos, tá? Quando eu trago a torre, às vezes eu trago a ruptura. Só que muitas vezes, diante daquela morte, quando você não toma atitude, vem a torre. E aí, papo, acabou com tudo. O que está impedindo vocês de sair de alguma situação é a falta de confiança em si. Aproveita, vai lá na intuitiva da semana e vê a leitura. Está falando sobre isso. Eu falei Eta. E Eta é o imperador. E o imperador está onde? Nosso arcano do mês. Tá no feed, vai lá olhar. O arcano do imperador, ele pede poder pessoal, ele pede autoridade, ele pede disciplina, ele pede organização, ele pede amadurecimento. E é isso que a graça de vocês quer que eu fale para vocês. Quer fazer as coisas? Quer mudar de área? É um pouquinho de cada vez. Gente, no meu feed tem um depoimento meu aí, com relação ao planner do Tarot Terapia, que eu não consegui lançar, né, no ano passado, nesse ano. Então eu fiz o depoimento, né? Quando você quer ir mudando, você tem que fazer um pouquinho de cada vez. Então, é o que você está pedindo. A busca pelas novidades e pelas surpresas da vida vai fazer com que as surpresas cheguem até você. Mas primeiro você abre a porta. Então, primeiro você abre a porta. E aí depois as coisas vêm ao seu encontro. Relaxe a tua mente. Você merece um descanso mental. Talvez você esteja muito sobrecarregado, de inclusive pensar demais com relação ao que fazer. Tem um novo início aqui, que é uma esfera que traz a mão de Deus lhe dando alguma coisa, mas entre a mão de Deus e esse pensamento exacerbado, existe o imperador, que traz a tua autoridade, o teu poder pessoal, a tua autoconfiança. Tem soluções para chegar, mas elas não vão cair do céu. Existe um movimento que precisa ser feito por você, nem que seja um movimento de virar a tua chave mental, tá? Você precisa fazer uma análise muito grande sobre o que você quer. Você está pensando demais, mas não está saindo do lugar. Saia da preguiça. Faz que nem um ninja. Eu postei o vídeo essa semana falando para ficar doidão. Todo mundo faz tudo, arranja tudo de onde não tem. Mas para fazer a coisa que precisa ser feita é choraminho o tempo todo. Gente, tem um impulso aqui que precisa ser feito. A mão de Deus já tá assim, ó. Agora a pessoa levantou para buscar. E as coisas acontecem de forma muito lenta. Foi o que eu falei para vocês do início. Fazendo um pouquinho de cada vez, esse novo começo ele vem, tá? Mas você precisa fazer. E faça isso com muita clareza. Porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não é uma opção. Aqui tá falando, para você subir no teu cavalo, eu já tenho 2 cavalos. E o cavalo traz a palavra movimento. Existe um movimento de você subir no cavalo e correr atrás do que você quer. Tem conquistas, tem satisfação. Tem a construção de uma coisa nova, tem um novo começo.
Mas a aliança tá dizendo aqui, ó, precisa acordar pra vida, fazer movimentos. O tiragem tá enorme hoje. Mas é isso. Tem uma nova vida te esperando. Mas você precisa vir pra borda. Sem medo de cair. Vamos de signos. Vamos de signos. Sagitário. Gêmeos. Escorpião. Áries. Virgem. Touro. Então eu tenho Sagitário, Gêmeos. Bora minha galera aí de fogo, ó. Tem fogo, tem ar. Ah, é assim, às vezes pensa demais, não sai do lugar. Essa peça não sai do lugar. Tá na hora de sair do lugar, tá bom? Já tá na hora não, já passou da hora. Olha só. Sagitário, Gêmeos, Virgem, Áries, Escorpião e Touro. Gente, criem rotina. Quem trabalha de home office também crie rotina, né? Eu lembro de falar assim com uma amiga uma vez, ela falando comigo, etc. Eu falei, olha, acabou meu horário de almoço, eu preciso voltar. Eu faço o meu horário, mas acabou aquele horário da distração. Então tenha disciplina com as coisas. Os resultados eles vêm, mas eles vêm com qualidade, porque tem um cavaleiro de ouros aqui. Ele vem com qualidade, ele não quer pressa, ele vem com os pés muito no chão. Porque o que vem, vem bom e vem com qualidade. Tá bom? Um cheiro, ótima terça. Tchau, tchau.